Boa noite a todos. Quero cumprimentar a Igreja com a paz de Deus. Também cumprimentar todos aqueles que têm assistido os nossos vídeos e que subscreveram o canal, também com a paz de Deus. E a nossa partilha desta noite, como tema, é equipados para entrar no reino de Deus. E como nota introdutória, nos dias de hoje, e por causa das coisas que estamos a viver, muito se fala e muito se tem falado acerca dos últimos dias, acerca da vinda de Jesus. E o que tem motivado todas essas coisas é esta peste deste vírus Covid-19 que está entre nós. Mas ao pensarmos neste tema nos últimos dias, e quem conhece a Bíblia sabe que no capítulo 24 de Mateus, este capítulo é um capítulo que fala sobre o futuro. E é um capítulo que fala sobre o retorno de Jesus e, se quisermos dizer, a segunda vinda de Jesus. E neste capítulo 24 e no seu versículo 3, surge uma pergunta muito interessante que os discípulos fizeram a Jesus quando este saiu do templo e estava assentado no Monte das Oliveiras. E nós vamos ler este versículo, capítulo 24, versículo 3 diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E é muito interessante a pergunta, pois esta é a mesma pergunta que muitos de nós nos estamos a fazer nos dias de hoje. A Jesus lhe é perguntado o quando e que sinal. E Jesus vai começar por responder com os sinais e depois vai passar a responder acerca do quando. Então, em primeiro lugar, nós vamos tratar deste ponto, sabendo os sinais. Para nós sabermos os sinais, é preciso nós estarmos com alguma atenção aos versículos 4 a 14 deste capítulo 24. E eu vou ler estes versículos e diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estes versículos, eles falam dos sinais da vinda de Jesus. Mas parece-me que a maioria das pessoas que conhecem estes sinais estão somente a dar atenção a alguns sinais de que Jesus falou, mas a outros sinais que estão no texto, parece que não estão a dar a devida atenção e talvez alguns até nem estejam a dar atenção nenhuma aos sinais. E quais são os sinais que a maioria das pessoas estão a dar atenção? Então, em primeiro lugar, temos o versículo 6, que diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Estão a dar atenção ao versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Estão a dar atenção a fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Estão a dar atenção ao versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Estão a dar atenção ainda ao versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E quais são os sinais
que a maioria das pessoas não está a prestar atenção ou muito pouca atenção. São os versículos que começam na resposta de Jesus. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda, fala-nos do enganador. Ainda, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Ou seja, 7 versículos que nos falam sobre o engano. Versículo 12 ainda nos diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o versículo 14 ainda diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, os sinais do engano, os sinais da multiplicação da iniquidade, o sinal de que o amor se está a esfriar e o sinal que o evangelho será pregado em todo o mundo e em todas as gentes, parece-me a mim que são sinais que muitas pessoas estão a dar muito pouca atenção ou mesmo atenção nenhuma. E é preciso repararmos aqui numa coisa. Este sinal do engano é um sinal que se repete em 7 versículos. Ou seja, Jesus ele vai gastar 7 versículos para falar acerca do engano. Reparem, quando fala de guerras e de rumores de guerras, um versículo. Quando nos fala de fomes, pestes, terremotos em vários lugares, um versículo. Quando nos fala de sermos atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, um versículo. Quando nos fala, nesse tempo muitos serão escandalizados e traiçoarão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão, um versículo. Mas quando chega ao versículo 11, que fala sobre o engano, já percebemos que no 4, no 5, nos fala de engano, já percebemos no 15, no 23, no 24, no 26, ou seja, Jesus ele vai repetir acerca deste sinal do engano, vai repeti-lo em 7 versículos, ou seja, Jesus vai gastar 7 versículos para falar acerca do engano. E porquê tantos versículos? Porque o engano ele resulta numa vida de iniquidade. E o que é iniquidade? A iniquidade é viver uma vida de pecado. Pecado, estamos a falar de coisas pontuais que nós fazemos, dizemos ou pensamos contra a vontade de Deus. Mas são coisas que o Espírito Santo nos convence que não estão bem e nós nos arrependemos e nos chegamos a Deus e Deus nos perdoa e nos limpa e nos purifica. Mas iniquidade está a falar de uma vivência de pecado. Ou seja, uma vivência de imoralidade. E esta vida de imoralidade, esta vida de iniquidade, ela vai resultar no esfriar do amor. E quando o amor ele esfria, isto vai resultar também numa vida em que não há desejo, não há motivação, não há preocupação em pregar o Evangelho. Agora reparem, isto está tudo encadeado. Ou seja, estamos a dar muita importância a alguns sinais que estão a acontecer, mas esses sinais não são os mais importantes. Os mais importantes são os sinais do engano e por causa do engano vai resultar numa vida de iniquidade e imoralidade naqueles que dão crédito e ouvem o engano. E a vida de iniquidade e de imoralidade vai resultar do amor de muitos vai esfriar. E quando o amor de muitos vai esfriar, isto vai resultar que no versículo 14 o Evangelho do Reino terá dificuldades em ser pregado a todas
a todas as gentes. Agora reparem, e nós precisamos de, nos nossos dias, dar um exemplo também. Todas estas notícias que nós temos ouvido falar acerca disto do coronavírus, muitas delas são notícias falsas que nós estamos a ouvir. São chamadas as fake news. E as fake news, ou as notícias falsas, elas estão na ordem do dia. As teorias da conspiração, elas estão na ordem do dia. Os vídeos falsos estão na ordem do dia. Os pregadores falsos, eles estão na ordem do dia. Os falsos profetas, eles estão na ordem do dia. E o que está a acontecer, por não darmos atenção a todos os sinais e principalmente aos mais importantes, nós estamos a dar atenção às fake news, ou seja, nós estamos a dar atenção às notícias falsas, às notícias enganadoras, e as estamos também a partilhar, sim, com boa intenção, mas estamos a partilhá-las. E quando nós estamos a partilhar essas notícias, porque são do engano, elas vão trazer um resultado. Elas vão resultar em alguma coisa. Elas vão resultar em quê? Elas vão resultar em desespero. Elas vão resultar em intranquilidade. Elas vão resultar em confusão. Porque quando estamos a tratar do engano da palavra de Deus, quando estamos a tratar dos enganadores da palavra de Deus, isto traz morte espiritual ao crente e de todo aquele que ouve o engano. Agora, nós precisamos de pensar um bocadinho em tudo aquilo que se está a ouvir, em todos os sinais que estamos a trazer, em todas as conversas apocalípticas que estamos a trazer, e tantas vezes estamos a dar importância a coisas que têm a sua importância, mas não são as mais importantes. A mais importante tem a ver com o engano, tem a ver com o surgimento dos falsos profetas, tem a ver com o surgimento de um evangelho enganoso, que não é de boas notícias, mas de falsas notícias. E estas falsas notícias, elas vão resultar numa vida de iniquidade, e a vida de iniquidade vai resultar num amor frio, um amor que não nos leva a falar, que não nos leva a convidar, que não nos leva a falar aos outros acerca do amor de Deus. Mas quero-vos dizer uma coisa. Deus está a abrir, está a escancarar uma porta, a porta da divulgação do Evangelho da verdade, do Evangelho do Reino de Deus, por outros meios. E um desses meios é este meio online, porque há muitos que se estão a deixar enganar, há muitos que estão a ser enganados e pelo engano estão e vão viver uma vida de iniquidade e estão a viver uma vida de imoralidade diante de Deus e depois não vão ter o amor suficiente para testemunhar, para convidar, para trazer até à casa de oração, para ouvirem falar sobre aquilo que Cristo tem para as suas vidas, uma palavra de salvação. Mas eu quero vos dizer uma coisa, quer os crentes queiram, quer os crentes não queiram, Deus vai fazer cumprir a sua palavra e o sinal do Evangelho que vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, vai se realizar em nome de Jesus. Aleluia. Então, em resumo, nós podemos dizer que para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos de estar equipados, tendo o conhecimento de que os sinais da vinda de Jesus, eles estão escritos na sua palavra, mas há sinais que são muito importantes, como o sinal do engano dos falsos profetas, que resulta numa vida de iniquidade, e esta vida resulta num amor frio, num esfriar do amor, que por sua vez vai resultar em morte espiritual para todo aquele que ouve e crê na palavra do engano. Em segundo lugar, sabendo o quando, ou seja, em segundo lugar, preparados para entrar no reino de Deus, sabendo o quando, sabendo o dia, sabendo o tempo. Vamos lembrar novamente a pergunta dos discípulos. Capítulo 24, versículo
versículo 3. Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A partir do versículo 32 deste capítulo 24, Jesus vai falar sobre o quando, o dia, o tempo. E Jesus trata deste quando até ao versículo 1 do capítulo 26, que diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos discípulos, ou seja, no versículo 1 do capítulo 26, Jesus ele conclui os discursos. Então, se no versículo 32 Jesus ele vai começar a falar sobre o quando, e só termina de falar do quando chega ao versículo 1 do capítulo 26, significa que Jesus vai levar 67 versículos a falar sobre o quando, a falar sobre o dia, o tempo da sua vida. Mas agora, quando nós começamos a ler, a partir do versículo 32, que é quando Jesus começa a responder sobre o quando, e diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, nós quando começamos a ler o versículo 32 e chegamos ao versículo 36, quando lemos estes 4 versículos, parece que ficamos assim um bocadinho frustrados, parece que ficamos assim um bocadinho interrogados. E porquê? Porque Jesus, se ele leva 67 versículos a falar sobre o quando, Jesus chega agora ao versículo 36 e Jesus responde que naquele dia e naquela hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão unicamente o Pai. E isto à partida parece estranho. Mas porquê é que parece estranho? Então, se ninguém sabe o quando, somente o Pai, então supostamente o assunto está tratado. Porquê é que é necessário agora tantos discursos, tantos versículos para falar de uma coisa que ninguém sabe? Mas reparem, mas embora os discípulos, ao fazerem a pergunta, eles perguntem acerca do sinal e acerca do tempo de quando Jesus iria vir, Jesus, na sua resposta, vai introduzir o mais importante, ou seja, vai introduzir aquilo que é fundamental para nós chegarmos verdadeiramente ao quando. E o que é que Jesus vai introduzir? O que é que se trata? Trata-se do como. Do como. Sim, do como. Como nós estaremos no dia em que Jesus vier. Como nós estaremos no quando Jesus vier. E isto é o mais importante. Mas antes de nós passarmos a este ponto do como é que nós estaremos, nós precisamos de arrumar este versículo 36 que nos diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Isto parece estranho. Parece estranho o Filho não saber a hora de que ele próprio vem para buscar aqueles que são seus. Então nós precisamos de arrumar, em primeiro lugar, este versículo. E para nós arrumarmos este versículo, para arrumarmos esta declaração de que Jesus está a dizer que nem ele próprio ele sabe, nós precisamos de relembrar o casamento judaico. Então, o casamento judaico não é como o casamento europeu. Eu não vou entrar em muitos pormenores para não alongar muito o vídeo, mas por parte do noivo. No noivado judaico, o pai do noivo, juntamente com o noivo, eles vão até aos pais da noiva e até à noiva e estabelecem com eles um trato em que tanto o noivo como o pai do noivo, eles se comprometem a preparar o lugar para os noivos viverem após o casamento.
A preparação do lugar tem um tempo definido. E quem trabalha na preparação do lugar é o noivo. Mas ele trabalha sob a orientação do seu pai. Ou seja, é o pai do noivo que orienta esta obra. Quem diz que a obra está finalizada não vai ser o noivo, mas sim o pai do noivo. Agora, por parte da noiva. Também a noiva, e no trato que foi feito no noivado, a noiva também, ela se comprometeu com o noivo e com o pai do noivo em fazer uma coisa. Comprometeu-se em manter-se pura, comprometeu-se em manter-se fiel, comprometeu-se em manter-se preparada para o casamento. Então, quando chega a hora e tudo está preparado para o casamento, o pai do noivo dá por concluída a obra em que o noivo está a trabalhar e no dia do casamento ele envia o noivo à casa da noiva para buscar a noiva para a cerimónia. Quando chega a hora, quando vem a hora, ouve-se o bramido, ouve-se o clamor. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. O noivo vem e vai à casa da noiva e arrebata a noiva para a cerimónia e a respectiva festa no lugar que foi preparado. Aqui, o noivo simboliza Cristo. O pai do noivo simboliza Deus Pai. E a noiva são todos os homens e mulheres que entregaram a vida a Jesus. O pai e o filho se comprometeram em preparar o lugar. E a noiva, ela se comprometeu em manter-se fiel, em manter-se pura e em estar preparada para receber o noivo. E onde é que os homens e as mulheres se comprometeram, quando entregaram a sua vida a Jesus, se comprometeram em ser fiéis, em estar preparados para a vinda do noivo e em manter-se puros? No batismo nas águas. Quando publicamente morreram para o pecado, desceram às águas, morreram para o pecado e quando se levantaram e quando ressurgiram das águas, se comprometeram em seguir Jesus e em viver com Ele e para Ele, custe o que custar, até ao fim da sua vida. Então, o pai e o filho se comprometeram em preparar o lugar. E a noiva, ela se comprometeu em ser fiel, em estar preparada e em manter-se pura. E onde é que o pai e o filho, eles se comprometeram? No Evangelho de João. E nós precisamos de ir buscar esta passagem. Evangelho de João, não vamos perder a nossa passagem principal, que é Mateus 24, mas no Evangelho de João, no capítulo 14, eu vou ler alguns versículos, não vou ler todos, para pouparmos aqui algum tempo ao vídeo, mas do versículo 1 ao versículo 4 e depois do versículo 15 até ao versículo 26. E diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porquanto não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e que vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Então agora reparem. Jesus, ele diz que vai nos preparar lugar. Então reparem, Jesus, quando nós estamos a comparar esta analogia do casamento, bate certo. Jesus diz no versículo 2, que nós lemos, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, o noivo foi para nos preparar lugar. No versículo 3 ainda diz assim, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então, ele foi, está a preparar o lugar. Então, ele virá outra vez. E o que é que ele está a dizer? E vos levarei para mim mesmo. Ou seja, noiva, eu virei outra vez para te buscar para mim mesmo. Para que, onde eu estiver, tu estejais também. No versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se eu for, eu vou preparar-te lugar, eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir a parte do trato que eu me comprometi. E tu também te comprometeste em te manteres fiel. Então, aqueles que amam ao Senhor são aqueles que se mantêm fiéis. São aqueles que guardam os seus mandamentos. São aqueles que cumprem as suas palavras. São aqueles que fazem a sua vontade. Ainda diz no versículo 16, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, eu não te vou deixar desamparada. Eu vou pedir ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ainda diz a seguir no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, este Consolador, o Espírito Santo, que Jesus foi pedir ao Pai enquanto estava a preparar o lugar, esse Espírito Santo está a consolar a noiva, ele está a consolar a noiva, mas também ele está a fazer lembrar de tudo aquilo que o noivo tinha dito. E o que é que o noivo tinha dito? O noivo tinha dito que ia preparar lugar, que vinha outra vez e que iria levá-la para ele, para o lugar que ele tinha preparado. Então assim, resolvemos a questão de Jesus dizer que não sabe nem o dia nem a hora que virá buscar a noiva. Porquê? Porque se Jesus soubesse o dia, e como disse que ia pedir ao Pai para nos enviar o Consolador, e que Ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto nos tinha dito, se Jesus soubesse do dia e da hora, o Espírito Santo nos iria lembrar do dia e da hora. O Espírito Santo nos ia convencer de qual seria o dia e a hora de que Jesus iria vir. Mas como Jesus não sabe, o Espírito Santo também não nos vai convencer do dia e da hora, apenas nos vai convencer dos sinais para estarmos apercebidos. Por isso, Jesus nos diz nos versículos 38 e 44 do nosso texto, de Mateus 24, versículos 38 e 44, que eu vou ler, dizem assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Versículo 44 ainda diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Então, o que Jesus nos diz nos versículos 38 e 44 é que nós não vamos perceber, nem nos vai passar pela cabeça o dia e a hora do quando Jesus vai vir. Em resumo, nós podemos dizer que para entrarmos no reino de Deus, precisamos estar equipados, sabendo que o quando, a hora, o dia
ninguém sabe. Ninguém saberá, nem passará pela cabeça de ninguém. E com isto, a noiva, ela precisa de perceber que ela não deve perder tempo em teorias da conspiração, em fazer cálculos do dia e da hora em que Jesus virá, porque realmente o que precisa de fazer é aproveitar o seu tempo para se preparar para a chegada do noivo, que foi para isto que a noiva se comprometeu. A noiva comprometeu-se em permanecer fiel, em estar preparada e em se manter pura para a chegada do noivo. Aqui nós iremos agora entrar num terceiro ponto, que será como estaremos nós no dia, no quando em que Jesus vier buscar a noiva. Mas hoje nós vamos ficar por aqui, para não alongar muito o vídeo. Vamos avisar na nossa página do Facebook quando iremos apresentar a segunda parte deste vídeo, em que eu vou falar acerca do terceiro ponto, que é sabendo o como estaremos nós no dia em que o noivo vier buscar a noiva. Mas até lá, vocês fiquem atentos e que Deus ricamente vos abençoe.